Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quinta-feira, 27 de fevereiro. Veja agora os destaques de hoje. Flagrante de acidente grave na EQS 239 em Sapiranga, no Vale dos Sinos. Uma pessoa morreu, foi agora de manhã. No mesmo local, um acidente parecido aconteceu no ano passado, a gente vê aí nas imagens. A preocupação com o coronavírus aumenta a procura por máscaras e álcool gel aqui no estado. 2 casos da doença são investigados em Santa Maria. E a recomendação polêmica do ministro da Saúde. O caso do chimarrão, o caso do tereré, que passa de boca em boca, normalmente é feita uma roda de pessoas. Aquilo dali, com certeza, a gente pede que as pessoas evitem. E você, vai deixar de dividir o chimarrão? De compartilhar? Deixe o seu comentário na nossa página no facebook.com/SBTRS Oficial. No futebol, o Grenal inédito na Libertadores da América. O Inter vence o Tolima por 1-0 no Beira-Rio e se classifica para a fase de grupos. E o adeus a Valdir Espinosa, técnico campeão do mundo com o Grêmio, morre aos 72 anos no Rio de Janeiro. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E nós começamos o SBT Rio Grande com uma notícia triste no futebol. Morreu hoje o técnico campeão do mundo pelo Grêmio, Valdir Espinosa. Hoje era para a gente falar apenas da festa colorada, né? E deste feito inédito, um Grenal confirmado na Libertadores da América. Mas recebemos então esta informação agora de manhã, a morte, portanto, de Valdir Espinosa. Com a gente aqui no estúdio, Jeremias Werneck, para comentar a importância, né, de Valdir Espinosa na história do Grêmio. Jeremias, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todo mundo em casa. Realmente, primeiro de tudo, uma comoção muito grande entre os amigos, entre os ex-colegas do Espinosa, porque ele estava com 72 anos, ele tinha passado por um procedimento no intestino e o falecimento surpreendeu a todos, porque a última notícia, André, que se tinha é que ele tinha se recuperado, né? E ele era muito ativo, 72 anos. Essas imagens aí são da volta dele ao Grêmio em 2016 e era uma volta emblemática porque o Grêmio estava na fila de não conquistar títulos e o Espinosa tinha vindo de Bento Gonçalves do Esportivo lá no início dos anos 80 e foi campeão da Libertadores do Mundo em 83. Mais do que isso, é Valdir Espinosa o responsável por trazer Renato Portaluppi ao Grêmio. E o Renato tem uma estátua, isso por si só já define o tamanho dele no tricolor. Então, o Espinosa, ele está muito ligado a essa cultura do Grêmio vitorioso, a cultura do Grêmio empilhador de títulos. Então, o clube emitiu uma nota mostrando-se muito comovido com esse falecimento. É bom dizer o seguinte, o Espinosa ganhou vários títulos no Grêmio e ele correu o futebol brasileiro. Ele teve passagens pelo Botafogo, pelo Fluminense, pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Atlético Mineiro, pelo Corinthians e inclusive pelo Internacional. Muitas pessoas não lembram, ou algumas até mais jovens não sabem, o Espinosa treinou o Internacional por cerca de 2 meses. Em 1990, na época era mais comum essa história de mudar de lado, né? E ele foi pro Inter e teve um Grenal. Imagina. E o Inter venceu. Olha aí. O Inter venceu, 1-0. Espinosa era o treinador. Depois ele não seguiu, ele saiu, voltou pro Grêmio em 2016, fez parte da comissão técnica que ganhou o pentacampeonato da Copa do Brasil em 2016. E em 2017 ele saiu, teve uma desavença interna lá no Grêmio e ele acabou deixando o clube. Recentemente ele estava no Botafogo, onde estava trabalhando também como coordenador técnico. Ele era um técnico das antigas, porque ele tinha sido lateral direito, então ele tecnicamente ele sabia como jogar futebol. E aquele Grêmio campeão de 1983 tinha muito dedo dele. Tinha jogadores muito importantes como o próprio Renato, mas também tinha o dedo dele. E a relação do Espinosa com os jogadores era uma relação assim, de irmão mais velho, de pai, vários jogadores. A gente estava falando, a produção também, a Eliane Aires, falando com vários desses jogadores, e muitos deles não conseguiram se manifestar, André, justamente por essa comoção.
abalados. Um deles, por exemplo, o Léo Moura. O Léo Moura trabalhou com o Espinosa em mais de um clube. A gente tentou uma mensagem com o Léo Moura e ele não conseguiu. Mas a gente relembra aqui uma passagem quando o Espinosa esteve aqui no SBT e o Léo Moura se emocionou ao falar do treinador do amigo. Vamos soltar aí. Ele acreditou em ti quando tu achava que ninguém mais ia acreditar? Ele com o Espinosa é um cara que eu também tenho gratidão enorme. Então eu jamais posso esquecer dessas pessoas. Ele é um cara, né, citado aqui que eu jamais vou me esquecer. Emociona também, cara. E é muito bom. É muito bom você saber, puxa, as pessoas lembram. E ele era um cara muito gente boa, boa praça, sabe? É um cara que lembrava muito, né? Lembrava muito. Tinha a história muito viva dentro dele e o reconhecimento também. Nós agora vamos até o Rio de Janeiro, porque o colega Fábio Barreto tem outras informações sobre a morte de Valdir Espinosa, inclusive sobre o enterro de Valdir Espinosa. O Fábio já nos escuta. Olá, Fábio, bom dia. Muito obrigado por sua participação aqui com a gente. O que se sabe, o que tem de informações aí sobre velório a partir de agora de Valdir Espinosa? Muito bom dia para todos. Estamos aqui em frente ao Hospital Quali, que fica em Ipanema, na zona sul do Rio, onde Valdir Espinosa morreu às 6 horas da manhã. O Botafogo de Futebol Regatas, clube do qual atualmente ele era gerente, coordenador técnico, trabalhava como gerente de futebol, anunciou que o velório será nesta quinta-feira a partir das 3 horas da tarde e se estenderá até as 9 horas da noite no Salão Nobre de General Severiano. O detalhe, vocês comentavam sobre o Espinosa, e o Espinosa também é muito querido aqui no Rio de Janeiro. Valdir Espinosa é muito querido aqui no Rio de Janeiro, principalmente pela passagem vitoriosa que ele teve no Botafogo em 1989, quando o Botafogo estava há 21 anos sem o título carioca. E o Maurício, jogador do Botafogo, fez um gol 1-0 diante do Flamengo, e ali o Espinosa apareceu para o futebol carioca de maneira avassaladora, de maneira muito vitoriosa, de maneira muito querida. Os torcedores do Botafogo, inclusive, são gratos até hoje pelo que ele fez naquela época, em 89. Então, nesse momento, a família começa a se posicionar aqui, os 2 filhos de Espinosa já estão aqui no hospital, outras pessoas ligadas à família e todos muito surpresos com o que aconteceu. Pois é, justamente essa pergunta. Ele tinha passado por um procedimento há pouco tempo e do que morreu Valdir Espinosa? Ele estava internado? O que se tem de informação sobre isso? E se você chegou a falar com algum familiar dele, a esposa? A família pediu para que não tivéssemos realmente nenhum tipo de contato. Nós entendemos perfeitamente esse momento, porque, como eu falei anteriormente, o clima é um ambiente de surpresa, de perplexidade, né? Muito impactante, porque ele veio para fazer uma cirurgia no abdômen, um procedimento que, segundo o próprio Valdir Espinosa, seria tranquilo, absolutamente tranquilo, e o hospital, através de uma nota oficial, disse que ele faleceu por colapso cardiovascular, resultante de pós-operatório complicado e infecção generalizada. E tem um outro detalhe também que nos causa maior tristeza, porque dias antes dessa cirurgia, o próprio Valdir Espinosa, através das suas redes sociais, escreveu no Instagram: aos amigos em minhas redes sociais, na próxima segunda-feira passarei por um procedimento cirúrgico no abdômen, razão pela qual estarei ausente dos trabalhos diários no Newton, no estádio Newton Santos, onde o Botafogo tem o seu centro de treinamentos. Darei dia 18 início à recuperação e tenho a certeza que também será maravilhosa essa recuperação. E ele termina esse post, esta informação aos seus fãs, dizendo que sem batalha não há vitória, ou seja, seria uma cirurgia
absolutamente tranquila, tinha tudo para ser. Tanto é, repito, que os filhos estão aqui, a família também, muito perplexa com tudo isso que aconteceu. Ok, Fábio, muito obrigado. Fábio Barreto, direto do Rio de Janeiro, nosso colega, muito obrigado pelas suas informações. É isso aí, lamentamos muito, mas a vida que segue. E agora a gente vamos continuar durante a nossa programação, falando mais detalhes também sobre velório e enterro de Valdir Espinosa. Lamentamos muito. Sabe qual é a grande ironia? Certamente, hoje o Espinosa estaria muito feliz, porque o futebol do Rio Grande do Sul está vivendo um momento histórico. Ontem o Inter venceu o Tolima e a gente vai ter pela primeira vez um Grenal na Libertadores, André. Então, certamente o Espinosa, como um gaúcho que é, como um profissional do futebol do Rio Grande do Sul, estaria muito feliz. A gente está vendo aí as imagens de Inter e Tolima no Beira-Rio. No sufoco. No sufoco. Não foi fácil. Mas o Inter venceu. O Inter fez história. O Guerreiro fez o gol ainda no primeiro tempo. Finalzinho, né? Finalzinho do primeiro tempo. A gente está vendo aí que o Tolima não era assim, tantas favas contadas. O Tolima pressionou muito a defesa no Internacional, mas o Inter, com o Beira-Rio lotado, fez valer o mando de campo, os gringos fizeram a diferença e o Inter conseguiu. Uma vitória simples era o que bastava e foi isso que o Inter fez. A gente costuma dizer, André, que é 1-0 com cara de goleada, sabe? Pela vitória, pela conquista que se tem a partir de agora, né? Com certeza. Vencido o Tolima, com certeza. Né? 1-0 em cima do time colombiano e agora o Inter vai para o grupo E. O grupo E da fase de grupos. Aí é o gol do Inter, ó. Marcos Guilherme no D'Alessandro e ele vai botar lá dentro pro Guerreiro fazer o gol. O Inter, então, vai pro grupo ao lado do Grêmio, do América de Cali, da Colômbia, e também da Universidade Católica. Pela primeira vez na história, a gente vai ter Grenal na Libertadores. E é já... É já. 12 de março, primeiro Grenal. São 2 jogos, Grêmio, Inter e Grêmio. E o outro é na primeira semana de abril, dia 8 de abril. Primeiro na Arena e depois no Beira-Rio. Passam 2 times para as oitavas de final. E será que foi uma partida também de aprendizados para o Cudê? Será que ele queria fazer alterações, queria mexer no time? Ele não foi por iniciativa dele a mudança no time, né? A mudança que alterou o panorama do jogo foi por um problema médico. O Rodrigo Lindoso sentiu uma lesão, né? Aquelas coisas, o destino ajudou. Saiu o Lindoso, entrou o Marcos Guilherme e a coisa andou. Tanto que o Marcos Guilherme participou do gol do Inter. Mas agora é o seguinte, né? O Cudê vai ter um tempo para pensar nisso aí, mas é um tempo curto. Estreia do Inter na fase de grupos já é na próxima semana. Muito bem, daqui a pouco no Campinho, lembrando... Muito mais. Lembrando? Sempre pra Kia Sun Motors nessa parceria, tá? Valeu, André. Ô, Douglas, ajuda aí, ó, buzina. É isso aí. Daqui a pouco no Campinho, até já. E olha só, atenção para essa imagem aqui. Olhem para esta imagem antes do jogo, imagem que emocionou muita gente e repercutindo muito no dia de hoje. Um policial militar chorando a morte de uma égua do 4º Regimento de Polícia Montada. Vamos até a redação, o Glauco Paza nos dá detalhes. O que aconteceu, hein, Glauco? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, uma foto comovente, como você falou, antes do jogo entre Inter e Tolima, né? Mostra o soldado Alves lamentando a morte da égua Justiceira, de 19 anos. O animal acompanhava o batalhão montado da Brigada Militar que atuava nesta partida. Ela sofreu uma queda, segundo testemunhas, bateu com a cabeça e acabou morrendo. Justiceira trabalhava na Brigada Militar por 18 anos, trabalhou 18 anos na Brigada Militar. E essa imagem aí diz tudo, né? A curiosidade, André, o parceiro dela, Sargento Negreiros, se aposentou há uma semana. Ou seja, você acredita que possa ter um ingrediente também mais Não tenho dúvida. Olha, não tenho dúvida. O que os animais surpreendem a gente pode ter ficado, né, com aquele sentimento de afastamento, de perda, e a partir daí ter sofrido muito, né, certamente, e teve esse mal súbito. Ontem caiu e morreu esse animal ali no Beira-Rio, e causando comoção por toda a situação. E a gente sabe, né, André? Existe uma fidelidade muito grande, não é só o cavalheiro, esse é o que PM, se aposentou, sargento. Exatamente. E o seu parceiro, eles formam uma dupla, né? Então, essa convivência justifica muita coisa. A Justiceira, que morreu ontem, portanto, ali no Beira-Rio. Obrigado. Daqui a pouco a gente conversa, Glauco Paza. Continuamos com o Glauco? Então vamos continuar com o Glauco. Porque olha só, tem um flagrante de acidente com morte hoje de manhã.
Na RS 239, preste atenção nessa imagem. Olha ali o caminhão parado no meio da estrada. Quando vem um veículo e bate bem na pontinha do caminhão. Eu repito, RS 239 em Sapiranga. Glauco, conta pra gente o que aconteceu, Glauco. Esse local dá para dizer que é muito perigoso. As imagens da câmera de segurança mostram o carro atingindo a traseira do caminhão. Ele precisou parar justamente para evitar um acidente mais à frente. Ele tinha que parar por uma questão de trânsito. Deus e aí do céu. este carro veio e bateu. Infelizmente, neste carro havia 4 pessoas e uma delas morreu. O acidente foi perto das 9 horas da manhã, no quilômetro 30 da RS 239 em Sapiranga. Em outubro do ano passado, André, teve outro acidente no mesmo local, como você mencionou antes, né? Foi flagrado, e isso por uma câmera de segurança, envolveu 2 caminhões. Um caminhão ficou com a cabine completamente destruída e, apesar da gravidade, o motorista de um dos veículos teve apenas ferimento nas pernas. E eu complemento, também em Sapiranga, não muito longe dali, eu fiz no ano passado um atropelamento. Que rodovia danada, André. É verdade, é uma rodovia que passa por diversos municípios. Começa por Novo Hamburgo, passa por Campo Bom, Sapiranga, Araricá, Nova Hartz, Parobé, Taquara. É uma estrada muito movimentada, mas eu quero chamar a atenção e dar imagem aqui na tela para esse acidente que aconteceu hoje de manhã, porque é um local que a EGR, que administra a rodovia... Para aí a imagem. A EGR ou a Polícia Rodoviária, ou seja lá quem for, precisa tomar uma atitude. O que acontece? Lembra que o ano passado, quando aconteceu aquele acidente, eu comentei. Quem vem lá de Araricá é uma subida, certo? Aqui é o ponto máximo da subida, aí começa a descer. Bom, o que aconteceu? Este carro... Volta um pouquinho, porque a imagem não está muito nítida. Volta só um pouquinho, mais um pouquinho, só mais um pouco, para a gente conseguir mostrar. O que acontece, ó? A estrada vem aqui e, de repente, tem esse desvio que é para quem vai entrar para o bairro Amaral Ribeiro. Só que tem um detalhe importante, tá? Tem um detalhe muito importante aqui. Quem quiser continuar nesta rodovia, que é a lateral, ela pode entrar ou vai para o bairro, ou ela entra por aqui e segue pela lateral. Bom, o que aconteceu? Este motorista aqui, a partir do momento que viu o caminhão entrando, ele resolveu ir. O que seria aconselhável ele aguardar o caminhão da Liberdade para ele poder atravessar. Só que aí ele ficou em dúvida. Larga aí a imagem. O caminhão entra e aí já vem o branco junto. Porque assim, ó, para aí a imagem, para aí agora. Porque o que acontece? Esse trecho no final da tarde e de manhã, nesse horário, muita gente quer entrar. O que seria ideal o pessoal ir para outro retorno um pouco mais adiante. Mas a fila que se forma aqui é muito grande. Está todo mundo apressado. O que fez? Este carro, ele avançou, ficou na dúvida se o caminhão ia para Amaral Ribeiro, para o bairro Amaral Ribeiro, ou se vinha para cá. Ele parou. Quando ele parou, o caminhão, também por ser de manhã hoje, o sol vem bem de frente, não estou justificando, apenas uma hipótese. O caminhão foi, mas não pensou que o da frente fosse parar. E o da frente parou e ele já tinha arrancado. E aí fazer o quê? Este carro que vem dá de cheio na traseira. A mesma situação daquele dia de chuva. Foi uma situação um pouco diferente porque não tinha sol, mas tinha chuva. Também o pessoal espera, como é uma subida, a gente não consegue ter muita visão, não é muito nítido. E o pessoal aproveita, deu oportunidade e vai. E às vezes muito arriscada. Larga aí a imagem, o carro bate aqui na ponta, morte deste motorista que não teve ainda o nome confirmado. Algo precisa ser feito nessa região para poder evitar acidentes gravíssimos como este e outros tantos que acontecem nessa rodovia, que é cheia de pontos de retorno, RS 239, que fica ali em Sapiranga. E ainda hoje, a preocupação com o coronavírus aumenta a procura por máscaras e álcool gel aqui no estado. 2 casos da doença estão sendo investigados em Santa Maria. E a recomendação polêmica do ministro da Saúde: não compartilhar o chimarrão. É um rápido intervalo, eu já volto. Já estamos de volta, 11h58. O coronavírus teve o primeiro caso confirmado ontem aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. 3 das pessoas que entraram em contato com este homem são de Porto Alegre e já estão sendo monitorados pela Vigilância em Saúde. Enquanto isso, aumenta a venda de máscaras para evitar o contágio. Na tela, os detalhes. Durante muito tempo, o destino dessas caixas com máscaras hospitalares foi para instituições voltadas à saúde.
Mas com o aumento dos casos de coronavírus, até mesmo quem nunca pensou em ter uma está comprando. Nesta loja, a procura aumentou em 400%. Empresas que precisam enviar funcionários para a China ou quem vai fazer turismo em países com casos da doença têm incluído o item na bagagem. Já tivemos vendas hoje, na semana passada, de pessoas comprando para mandar para parentes. Teve, por exemplo, cliente comprando para mandar para a China mesmo, porque minha irmã está morando na China, eu quero mandar para ela. Hoje começou uma procura diferente, de gente que está por precaução, querendo ficar no Brasil com máscara. Maria Lúcia veio em busca de máscaras para o marido, que tem viagem de trabalho marcada para a Itália. Estou tentando fazer o máximo que der, né, de prevenção para tentar, porque não tem jeito de transferir a viagem. O primeiro caso de coronavírus no Brasil foi confirmado nesta quarta-feira. Um paulista de 61 anos que retornou da Itália no dia 21 de fevereiro teve a doença confirmada ao apresentar sintomas e fazer exames. Na cidade de Torino, as ruas estão vazias pelo medo da contaminação. Esta estudante gaúcha que faz intercâmbio por lá diz que a preocupação é constante com um possível surto no país. As pessoas todas estão relatando muito medo, está todo mundo fechado em casa, é uma coisa que se tornou uma loucura total social. Se fecharam as escolas, universidades, transporte está meio complicado, então todos esses museus, todos esses meios onde várias pessoas circulam estão fechados nesse meio tempo. Aqui no estado, desde o final do mês de janeiro, a Secretaria da Saúde ativou o Centro de Operações de Emergência, que reúne técnicos especializados para lidar com esse tipo de situação. E nas instituições do Grupo Hospitalar Conceição, cartazes como este aqui alertam sobre os perigos de contágio e também as formas de prevenção. A sala de isolamento já está preparada para receber pacientes com coronavírus no Hospital Conceição. Todas as nossas equipes que atendem emergência em todos os nossos hospitais e postos, treinadas, tanto a equipe da enfermagem, como a equipe médica, como a equipe da higienização, e sabem como se portar. Segundo o Ministério da Saúde, outra unidade de referência aqui no estado para tratamento em casos de coronavírus é o Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Em coletiva nesta quarta, o ministro da pasta deu um alerta para os gaúchos. Cuidado no consumo de chimarrão. Alguns estados, como é o caso do meu Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul, que tem hábito de compartilhamento cultural, como é o caso do chimarrão, o caso do tereré, que passa de boca em boca, normalmente é feita uma roda de pessoas, aquilo dali, com certeza, a gente pede que as pessoas evitem, porque a gente sabe que aquilo dali, num momento de transmissão de vírus, que é vírus salivar, não é vírus aerosol, é um instrumento de compartilhamento e passagem de substâncias orais entre si. E o que os gaúchos estão pensando a respeito disso de parar a roda de chimarrão? A gente vai continuar falando sobre isso aqui no SBT Rio Grande, inclusive uma reportagem exatamente sobre a questão do chimarrão. Mas vai lá na nossa página SBT-RS Oficial no Facebook e deixe lá o seu comentário, né? Deixa lá a sua opinião. Eu quero ver alguns comentários que tem por aqui. E é importante a gente fazer uma reflexão sobre isso sim. Arlete Spiring. Sou gaúcho e não gosto de chimarrão, para mim não faz falta. Tá aí, pronto, resolvido, parou. Não toma chimarrão já, não precisa fazer absolutamente nada. Também não pode beijar na boca, viu? Porque o nosso ministro disse que ela é salivar, não é pelo ar aerosol, então um beijo na boca também é um risco. Vamos a outra opinião. Rui Kiriyama, sempre participando com a gente. Chimarrão é uma cultura muito linda, com grandes significados. Respeito muito, mas realmente sempre tive dúvidas sobre compartilhar a bomba. Ninguém compartilha um garfo antes de lavar. Não é mesmo? É verdade. Outra opinião, Gabriel Machado. Gaúcho que é gaúcho não pega coronavírus. A erva é o próprio remédio. Esse é gaúcho, né? Raiz, né? Não, eu entendo a tua opinião. Sei que é brincadeira isso, né? Eu sei que é brincadeira, só que a gente tem que levar bastante a sério. E teve em Santa Catarina, um tempo atrás, um surto de hepatite B e foi descoberto que era por causa do chimarrão. Não há dúvida disso, que é um risco, O Andrew Luiz Ruschel, bem capaz, esse é bem gaúcho. Nesse país é mais fácil pegar dengue do que coronavírus. Sabe que o Ministério da Saúde vem fazendo, junto com a campanha do coronavírus, campanhas para outras doenças, e o Ministério da Saúde tem feito um trabalho bastante importante a respeito disso. Então não é só o coronavírus, muitas outras doenças podem passar através do chimarrão. Aí o pessoal diz assim, tá, mas a água quente mata, né, ali o vírus.
depende da temperatura, acima de 80 graus, ou, aliás, é acima de 100 graus. Então, o chimarrão, né, ali, aquele contato ali, não mataria na ponta da bomba, a saliva, o vírus. Ah, mas a bomba de ouro mata. Não tem comprovação disso. Importante é a prevenção. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esta polêmica do chimarrão. E eu acho que o ministro, ele falou muito do chimarrão porque um dos principais assessores dele é o Dr. João Gabardo dos Reis, que foi, não é, nosso secretário de saúde, e talvez também por isso ele chamou a atenção dos gaúchos, que é um risco iminente, não há dúvida de que é. 12:04 agora. Temperaturas abaixo de 10 graus em muitas cidades do estado. Hoje de manhã, em São José dos Ausentes, fez apenas 2 graus e 2 décimos. A temperatura mais baixa aqui no estado. Será que é o outono chegando? Estael Cias, bem-vinda. Como está? Tudo bem, Moisés. Parou o chimarrão ou não vai parar o chimarrão? Ai, como é difícil a gente abrir mão de um hábito, né? Mas tem que fazer que nem o uruguaio, o argentino, cada um com a sua cuia. Pelo menos nesse momento mais crítico. Não abrir mão do hábito, mas Lógico ter cuidado, porque realmente é algo sério, não existe vacina, então é uma doença que a gente está aprendendo muito ainda sobre isso, então tem que ser preventivo. E fez frio mesmo hoje no estado, aliás, a menor temperatura do ano, lá em São José dos Ausentes, claro, um lugar grande, de alta, muito alto, então é normal que essas marcas sejam baixas de temperatura, mas outros pontos do estado também registrou frio. Nós tivemos temperatura, não sei se o pessoal pode botar aqui na tela, aqui, ó, vejam só, 4,6 em Bom Jesus, Vacaria também 4 graus e 7 décimos, 6 graus e 6 décimos em Soledade, Lagoa Vermelha também, olha a fronteira oeste lá, Santana do Livramento, 9 graus e 9 décimos, temperatura abaixo de 15 graus em grande parte das regiões. Porto Alegre teve 15 graus e meio, aqui o frio não chegou tão forte, mas já começa estava bem agradável. Estava agradável e é uma temperatura abaixo do normal. Estamos em fevereiro, ainda é verão, então realmente é uma temperatura que de certa forma surpreende, porque não é o normal dessa época do ano, a gente deveria ter mínimas ao redor dos 20 graus pelo território gaúcho. E a expectativa para a tarde de hoje, vamos ao mapa aqui da previsão para a tarde de hoje, é de uma tarde de aquecimento, a temperatura ela vai subir. Nós devemos ter, por exemplo, aqui 25 graus em Santa Maria, 28 graus em Santa Rosa, 28 graus em Uruguaiana. Quer dizer, vai subir, mas não é aquelas 38, 39. Ainda não, Estael. Ainda vamos ter calorão, Estael. Estamos no verão, André. Não tem Chega de verão, deu pro verão. Até concordo, Vira a mas página. só posso prever, não tem jeito. E o litoral realmente bem ameno, 23, 24 graus. As mínimas, né? As mínimas baixas e litoral ventoso hoje. À tarde desta quinta-feira, com muito vento aqui na parte litorânea, muito vento, 70 km por hora, 60 km por hora, e que tem interferência na sensação térmica. Então, para quem está exposto ao ar livre, acaba sentindo um pouquinho de frio com esse vento mais persistente. Agora, Estael, a gente de chuva nada, né? Que história é essa de chuva fantasma? Eu tô até com medo. Daqui a pouco não tem uma música aí de medo, uma trilha de terror? Bom, nós chuva ontem, fantasma, olha, que vejam isso? só que lindo esse registro. Que nós recebemos lá que aconteceu entre Seberi e Sarandi, no norte do estado. Vejam as nuvens coloridas, que é um processo parecido com o que acontece na bolha de sabão. A luz do sol bate na bolha de sabão e fica aquele colorido bonito, parece uma luz de arco-íris. É o mesmo que aconteceu nessas nuvens. Tem um nome difícil, chama iridescência, um nome técnico científico. Seria um fracionamento da luz. Isso, exatamente, o espalhamento da luz. E vejo aqui, parece que tem um rabinho aqui nessas nuvens. Veja ela aqui tem uma sombra, uma né? sombra. Pra baixo. Então, tinha precipitação nessas nuvens, só que como o ar estava muito seco, essa precipitação não chega até o solo, ela evapora antes. Então, o que chama... Esse é chuva? É chuva. Chama virga, né, o nome técnico, mas também pode ser chamado de chuva fantasma. Então, chuva fantasma lá em Seberi, é isso? É, que a chuva estava presente, mas não caiu em superfície, é o que se chama de chuva fantasma. Nós tivemos, então, ontem no estado, esse registro foi feito ontem no final da tarde, lá entre Seberi e região de Sarandi. E ela, então, não chega ao chão, porque é uma evaporação? É um ar muito seco, esse ar gelado que trouxe também o frio. É uma camada de ar muito seco que faz com que a chuva evapore e não chegue à superfície. Agora, esses fenômenos que a gente tem acompanhado, tivemos calor absurdo, agora o frio. A gente Tornado. teve na cidade de Camargo, né, no norte do estado, perto de Passo Fundo ali. Teve um tornado mesmo por lá. Olha só as imagens, né, do estrago que foi. Desde 2018 nós não registrávamos a ocorrência de um tornado no Rio Grande do Sul.
Então, realmente, nós tivemos uma severidade dos temporais aí muito forte na metade norte do estado. E eu estava observando os dados de tornados no Rio Grande do Sul. A frequência deles na metade norte do estado é muito maior em relação a outras regiões do Rio Grande do Sul. Então, municípios ali do Planalto, da Serra, da região das Missões, na divisa com Santa Catarina, tem uma frequência maior. Isso está relacionado ao relevo da região. O relevo tem um papel importante. A posição de alguns fenômenos atmosféricos, com vento em altitude, que também favorece a ocorrência do fenômeno. E muitas vezes, aquelas tempestades violentas que formam no norte da Argentina e depois se deslocam pelo Rio Grande do Sul, elas têm um potencial grande de trazer tornados para o estado. E geralmente a trajetória delas é justamente passando pela metade norte do estado e aí encontra o relevo do Planalto, o relevo da Serra. E tem a proximidade com Santa Catarina também, que tem sempre uma instabilidade muito grande por ali, né, Estel? Proximidade com a Argentina, Santa Catarina, então forma esse corredor de instabilidade de tempo mais severo e que afeta o Rio Grande do Sul. Muitas pessoas ainda acham que o tornado é algo raro no estado, mas não é. Eu estava olhando, em 2014 foram 10 ocorrências. Nossa. Em 2014. Em 2015 foram 3. Aí, ano passado, a gente teve 2 eventos de tromba d'água, que é o tornado na água, mas não na terra, geralmente é menos intenso. Então, não é tão incomum. E a estatística diz que 1% das nuvens de tempestade dão origem a tornados no Rio Grande do Sul. Então, já existe uma estatística, ainda falta muito estudo em relação a tornados. E quanto menos estudo, maior é a nossa dificuldade também de prever e antecipar esse tipo de fenômeno. Trazendo a realidade, aí, por exemplo, dos Estados Unidos, que é uma região que tem uma frequência enorme de tornados, lá os alertas são enviados com 15, 20 minutos de antecedência. Olha só. Mas aí o preparo também tem que ser das autoridades e da população, de saber como agir num alerta de tão curto prazo. Eu já disse, se ganhar na Mega Sena, eu vou comprar um satélite para ti, tá resolvido satélite, o problema. Radar, tudo. Todo o pacote completo. Ó, tá 200 milhões, né? Então, 200 milhões. A Mega Sena. Olha só. E a previsão pro final de semana? Vai dar praia ou não vai dar praia, Esther? Vai da praia, mas o Nordestão vai estar lá. O Nordestão já comprou passagem, vai estar lá presente com quem for. Esse é o que está veraneando, então. Esse está veraneando bastante esse ano. O Nordestão está marcando o terreno. Previsão de sol, fim de semana, o frio. Amanhã a gente ainda vai ter marcas abaixo de 10 graus ali nos Aparados, Campos de Cima da Serra. Então, volta a fazer frio. Grande Porto Alegre com 15 a 16 graus. Sábado e domingo com tardes de marcas ao redor de 30 graus. Então, faz calor. Aqui também. Aqui também. Vejam só aqui amanhã, 29 graus em Porto Alegre, 31 graus sábado e também no domingo. A temperatura não muda muito aí no final de semana, com bastante variabilidade, porque vejam, 15 a 16 graus pela manhã e 31 graus à tarde, bem condição de outono. Amanhã né? se repete o frio de manhã. Amanhã repete, amanhã até baixa um pouco mais a temperatura aqui na capital. Quando é que chove pra gente encerrar? Vai demorar. Olha, os próximos 10 dias praticamente não chove no Rio Grande do Sul, situação de alerta aí para cidades em estiagem. Até segunda-feira, Estel, Até lá. Com sol, né? Pelo visto, Com não sol. com chuva. Muito bem, atenção, olha só. Quer melhorar de emprego? Então faça como milhares de pessoas em todo o país. Faça Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil. Não é mesmo, Giovanni? É isso aí, André. O curso técnico é o caminho mais rápido para quem deseja se capacitar e aumentar seu salário. O Grau Técnico tem os melhores instrutores e uma estrutura completa. E tem VT novo. Roda aí pra gente ver. Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil, está transformando a vida das pessoas em todo o país. São mais de 30 cursos para você conquistar a sua vaga no mercado de trabalho. Pense no futuro. E veja que oportunidade imperdível. Quem ligar agora para 0800 000 4321 ou enviar um WhatsApp para 519 9811 9696 ganha 50% de desconto na matrícula, uniforme e material didático grátis. Tá esperando o quê? Pense no futuro. Faça Grau Técnico. E atenção, 2 casos suspeitos de coronavírus estão sendo monitorados na região central do estado. Um homem de 28 anos em Santa Maria e uma jovem de 22 anos em São Gabriel. A colega Bruna Tasqueto nos traz agora mais informações ao vivo. Oi, Bruna. Oi, André. Boa tarde para ti, boa tarde para o pessoal de casa. Pois é, de ontem para hoje surgiram esses 2 casos aqui na região. O caso aqui de Santa Maria, como você disse, é de um homem de 28 anos que procurou atendimento médico aqui no Hospital Geral do Exército ontem, com sintomas leves de gripe, conforme a Secretaria de Saúde. Tosse, dor de garganta, coriza, um pouco de febre.
Então, como ele esteve na Itália recentemente, ele foi considerado caso suspeito e internado em isolamento aqui no Hospital Geral do Exército. A namorada dele, que esteve em viagem para a Europa com ele, está em São Paulo e, por enquanto, não apresentou nenhum sintoma de problema respiratório. O material já foi coletado e enviado para o Laboratório Central do Estado, aí em Porto Alegre, e o resultado deve sair daqui a 4 dias. Hoje pela manhã, eu conversei com o superintendente da Vigilância em Saúde aqui do município e ele falou sobre os protocolos adotados diante desse caso suspeito. Vamos ouvir. É uma situação a nível mundial, a preocupação é um pouco maior, até mesmo porque Santa Maria tem essa característica, né, de receber pessoas de fora, né, de ter muitas entidades, né, que recebem pessoas de outros países, enfim. A prefeitura tem mantido capacitação das unidades de saúde para que elas saibam, né, notificar imediatamente, tem toda essa recomendação para que a gente tenha prioridade sobre esse tipo de infecção. O outro caso, considerado suspeito ainda, é lá em São Gabriel. É de uma jovem de 22 anos que esteve também em viagem à Europa, mais precisamente na França. Ela procurou atendimento de saúde ontem no município porque estava com tosse e febre. E como então ela havia viajado para a Europa, ela foi considerada um caso suspeito e está internada em isolamento na Santa Casa de Caridade lá de São Gabriel. Ela está podendo ter contato com familiares, mas usando máscaras. Também foi coletado material e foi para análise aí em Porto Alegre. Também deve sair daqui a 4 dias, André. Tá certo. Obrigado, Bruna Tasqueto, pelas informações. Bom, agora eu vou falar de uma polêmica. Vem aqui comigo. Com a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde fez uma recomendação específica aos gaúchos. Evitar compartilhar o chimarrão, ou seja, cada um com a sua cuia de chimarrão. Vejam só. Vai um mate aí? Se depender do Ministério da Saúde, não. Uma das tradições do gaúcho pode ser um risco em tempos de coronavírus. A preocupação foi manifestada durante a coletiva que abordou o caso confirmado da doença em São Paulo. Um homem de 61 anos que havia viajado para a Itália. O caso do chimarrão, o caso do tereré, que passa de boca em boca, normalmente é feita uma roda de pessoas. Aquilo dali, com certeza, a gente pede que as pessoas evitem. É vírus salivar, não é vírus aerosol, é um instrumento de compartilhamento. Costume herdado dos índios, símbolo da cultura dos gaúchos, argentinos e uruguaios. É comum ver pessoas compartilhando a bebida. Há um contato da saliva e das gotículas das secreções das pessoas com a bomba do chimarrão. Infelizmente, a temperatura em que a gente toma o chimarrão não é o suficiente para matar o vírus. Que mesmo uma pessoa que ainda não começou a sentir os sintomas da gripe, que é tosse, catarro, etc., ela já está soltando vírus normalmente um dia antes. E isso faz com que haja risco de transmissão. Tem chimarrão até em forma de monumento. Não é exagero dizer que ele está por todos os lados. Por isso, o pedido do ministro causa, no mínimo, preocupação para os gaúchos. A gente compartilha, né? Mas a partir do momento que existe um perigo, eu acho que a gente tem que respeitar, né? Pela propagação, então é melhor evitar. Esta loja especializada oferece como alternativa o chá em infusão, que cada um pode consumir em garrafa ou copo. Mas há outra opção para quem é mais tradicional. É um mate numa cuia menor, feito com erva pura folha ou com uma erva reposada argentina ou uruguaia, que ele permite que a gente continue consumindo mate num recipiente menor e ele é feito justamente para a pessoa tomar sozinho. Abandonar o chimarrão, nem pensar. Mas rever os costumes, bom, aí já é outra conversa. Posso até fazer um chimarrão para mim e outro para quem quiser tentar fazer a minha segurança também. É isso aí, já deixa o chimarrão para visita, né? Mas sabe que eu falei há pouco, o Uruguai e o argentino, cada um, já há muito tempo, cada um tem a sua cuia de chimarrão. Muito difícil eles compartilharem. O que pensam os gaúchos? Olha só, Márcia Ortiz, vou continuar tomando com as amigas. Tá, tudo bem, Márcia, é uma opção. Agora, enquanto que a gente tem tantas dúvidas sobre, né, esse coronavírus, sempre é bom evitar, não é verdade? Olha só, Adalberto. Alguém aí já ouviu falar de alguém que pegou alguma doença por causa do chimarrão? Sim, como eu falei, em Santa Catarina teve um surto de hepatite B por causa do chimarrão, é inevitável. É o mesmo caso do beijo na boca,
que também pode passar doenças, o contato direto com saliva. Olha só, eu pessoalmente só vi queimar os beiços. Cada uma tá louco. Essa é bem a opinião de gaúcho. Francis, nome difícil, Schiffelbein. Francis Schiffelbein. Até para nosso chimarrão sobrou. É verdade. Mas não é para parar de tomar chimarrão, é para parar de compartilhar. Né? Tá aí uma oportunidade, um novo hábito, pelo menos, como eu disse, até se compreender melhor a respeito do coronavírus, cada um tomando a sua cuia de chimarrão. Débora Anderson Marques, olha, deve estar viajando em dizer isso. Não se preocuparam nem um pouco com o carnaval. Agora vão querer se preocupar com o nosso chimarrão. Essa é a opinião da Débora Anderson Marques. Mais alguma? Mais alguma? Quero saber se tu toma chimarrão, ô Glauco. Vai parar de compartilhar? Já toma sozinho? O que tu vai fazer, hein, Glauco? Eu tomo chimarrão, sim. Como a grande maioria dos gaúchos, agora eu vou cometer uma inconfidência. Eu sei que tem um apresentador por aí que gosta de tomar o seu chimarrão. Não gosta muito de compartilhar. Isso antes de aparecer o tal coronavírus. É ou não é verdade? Até porque a hora que eu tomo o chimarrão, tu nem tá perto de mim. Já começa por aí. Né? Eu tomo chimarrão bem cedinho. A hora do meu chimarrão é 5h30 da manhã. Mas eu vou confessar, viu, André? Eu também sou muito de tomar o meu próprio chimarrão. E aqui no estúdio, e aqui na redação, enfim, a gente está tomando uma providência. Sai aqui, ó, a cuia coletiva, que ela é maiorzinha, não sei se dá para notar que ela é grande, e entra uma cuia bem pequena, que dá para ser individual. Para evitar qualquer tipo de problema. Tá? Agora, deixando bem claro, viu, André? Não é para causar pânico. Sim, isso é verdade. Precaução. Conforme a gente falou fora do ar com o médico, vamos trocar os P's. Sai pânico, entra precaução. Nunca é demais, né, André? Como é que é, Glauco? Precaução nunca é demais. Não é questão de pânico. Lógico. Si. É só a precaução. Exatamente. Não, o pessoal se ofendeu, porque o ministro falou. Eu mesmo comentei. O braço direito do ministro é o secretário da Saúde, ex-secretário aqui do Estado, doutor João Gabardo dos Reis. Então, certamente, ele manifestou essa preocupação, que é, claro, uma preocupação que ela existe. Porque o compartilhamento de chimarrão, a gente sabe que vai de boca em boca e é um perigo, não adianta, é um risco. Então, assim, é um alerta para as pessoas, não é nenhuma proibição. E não é nem o chimarrão, é o compartilhamento da bomba. Bom, e tem outra coisa, André, só para terminar. Olha, muita gente pensa, eu tô gripado, mas a água do chimarrão também, a água quente, nem a gripe comum, tá? Está comprovado que nem a gripe comum. É que seria com temperatura de 100 graus. E a gente sabe que a bomba não chega a essa temperatura, o mesmo que chegue a temperatura mais alta, não mata. E outra coisa, a bomba de ouro, né, a ponta ser de ouro, também é um risco muito grande. Melhor é aqui, ó. Que a gente cresceu ouvindo que a bomba de chimarrão de ouro, ela matava os micróbios, bactérias e vírus e tudo mais. Crenças. Bom, olha só, a gente vai conversar agora com a secretária estadual de saúde, Arita Bergman, para saber como que o Estado está se preparando para casos de coronavírus. Mais cedo ou mais tarde, devemos ter aqui no Estado, infelizmente, que a realidade é essa. A colega Camila Faraco está com a secretária e nos traz outras informações. Boa tarde, Camila. Boa tarde, secretária Arita. Oi, boa tarde para todo mundo. A gente está aqui com a secretária Arita Bergman durante um evento aqui no Palácio Piratini para falar de coronavírus. Secretária, o Estado está se preparando, né, para receber um possível surto de coronavírus. Boa tarde. Boa tarde. O Estado está desde final de janeiro desse ano, quando surgiram os primeiros casos na China. Nós estruturamos o Centro de Operações de Emergência, não só aqui no estado, como nas regionais de saúde. Elaboramos o nosso plano estadual de contingência, onde prevê todos os fluxos que devem ser tomados pelos municípios em casos de suspeitas de coronavírus. Neste momento, nós estamos numa etapa de contenção para evitar que o vírus chegue, mas se chegar, para orientar a população o que pode ser feito. Os municípios estão com a sua área de vigilância monitorando os possíveis casos. A rede básica vai atendendo aqueles que têm sintomas, mas temos também, se houver a presença e tivermos casos mais graves, a retaguarda
de hospitais que poderão ser referência tanto para leitos clínicos quanto para leitos de terapia intensiva. São 2 hospitais que foram definidos para ser referência, né, secretária? Inicialmente constava do plano 2 hospitais, o GHC e o Hospital Universitário de Canoas. Agora nós incluímos mais um hospital, que é o Hospital de Clínicas, mas nas macro-regiões nós temos também hospitais que estão já com o seu plano de contingência, porque os hospitais e principalmente os trabalhadores de qualquer estabelecimento, seja da rede básica ou da área assistencial ou hospitalar, também precisam estar protegidos usando seus equipamentos individuais, né, de proteção. Então, Secretária? os hospitais do interior também fizeram seus planos. Sim. Secretária, boa tarde. A minha dúvida, secretária, é com relação à precaução. Eu lhe pergunto, o governo do estado dá alguma orientação à própria Secretaria de Saúde nos próximos eventos onde terá reunião de pessoas, né, como feiras, congressos, temos tantos por aí. Tem alguma orientação da Secretaria da Saúde que as pessoas começam a se prevenir? A gente está vendo agora imagens do uso de máscaras. Cada vez mais estão sendo compradas máscaras. Há necessidade disso? Qual é a orientação nesse sentido? Olha, a orientação é que não há necessidade, a não ser dos trabalhadores que precisam se proteger. Se tiver algum caso suspeito, a pessoa suspeita e quem o acompanha, pode usar. Agora, nós estamos recomendando, e isso é em geral, que cada cidadão tome os cuidados básicos, das etiquetas respiratórias. Lavar as mãos com água e sabão, não ficar em ambientes fechados, evitar contato de pessoas que têm E o chimarrão, sinais secretária? e sintomas. Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião do chimarrão? O chimarrão, nesse momento, não há nenhuma preocupação maior, porque nós não temos casos no Rio Grande do Sul. Então, este plano de contingência, ele é avaliado diariamente. Quando tivermos casos, e se tivermos casos confirmados do coronavírus, aí sim nós vamos monitorar o caso, nós vamos monitorar os contatos desse caso e aí vamos verificar se é preciso ou não restringir o chimarrão. Então, por enquanto, porque isso é uma decisão de cada pessoa. Pois é, Sim. então, diferente do ministro, a senhora aconselha que, por enquanto, podem continuar as rodas de chimarrão, é isso? Olha, o chimarrão, eu não ouvi muito bem a tua pergunta. A senhora aconselha realmente a tentar evitar aí as rodas de chimarrão com chimarrão? Não, nesse momento nós não temos a presença desse vírus no Rio Grande do Sul. Então nós não estamos vendo por que neste momento reduzir a roda de chimarrão. Mas essa atitude é uma atitude que cada um vai tomar na medida em que tivermos situações futuras que esperamos que sejam situações leves, como já as evidências estão demonstrando, porque pior do que foi a epidemia de 2009, quando tivemos H1N1. o H1N1, acreditamos que não será, essa é a nossa expectativa. Agora, o chimarrão que passa de mão em mão não é risco só para o coronavírus, é risco para qualquer outro agravo de saúde que é transmissível. Então, esse cuidado a gente tem que ter quando está convivendo com pessoas que tenham alguma situação de agravo na sua saúde. Pois é, secretária, porque daí, ao tentar evitar o coronavírus, a gente evita uma série de outras doenças. E eu sou dessas, precavida. Tô lá com o meu potinho de álcool gel, chego no trabalho ali no teclado, André, a gente tem que dar uma limpada, não sabe quem andou por aí. É verdade. Tchauzinho só de longe. Aperto de mão eu tô evitando por enquanto, secretária. Sim, Então, aperto de mão, abraços, é bem importante. Então, também. E a prevenção é fundamental. Mas prevenção a gente fala em febre amarela, que tem vacina, sarampo, que é importante que as pessoas procurem as unidades. Olha, a dengue. É verdade, nós não podemos tivemos esquecer ano das passado doenças. 1.184
casos e dengue mata. Então, nós temos que ter cuidado com a saúde em geral. E prevenção é a palavra de ordem. Prevenção. Muito obrigada, secretária. André, contigo no estúdio. E principalmente o ministro falou num caso de um surto e no período de inverno, sim. Né? O ministro se referiu, talvez não para agora, mas quando o inverno se aproximando, né, das rodas de chimarrão, aí o problema pode ser maior. Gente, atenção aqui, ó, a polícia já tem um suspeito do assassinato do tenente da reserva em Viamão. Foi na última sexta-feira. Jairo Chagas Pires, de 60 anos, morreu durante uma troca de tiros. O resultado, os detalhes na tela. O tenente da reserva foi morto a tiros em Viamão, região metropolitana. A polícia investiga um suspeito para o crime. O suspeito se apresentou aqui na delegacia com um advogado. Ele foi mencionado durante as investigações como possível autor do crime, mas obviamente ele negou essa participação, tentou explicar ali o itinerário dele no dia do fato, mas ele ainda, obviamente, a participação dele ainda está sendo investigada. O suspeito de ser o mandante do crime é de Alvorada e tem relação com o tráfico de drogas. Ele tem antecedentes por homicídio. Jairo era aposentado há 11 anos, mas trabalhava como segurança nesta farmácia da cidade. Depois do trabalho, na sexta-feira à noite, Jairo estava voltando para casa quando o carro dele foi fechado por outro aqui na rua José Bonifácio. 2 homens atiraram ao menos 2 vezes contra a vítima, que revidou. O filho do Jairo mora aqui perto e ouviu os disparos. Chamou o socorro. A vítima foi encaminhada ao pronto atendimento, mas não resistiu. Jairo deixou 4 filhos. E olha só essa história que uma menina de 6 anos foi ferida a bala no pátio de uma escola municipal em Caxias do Sul. A bala atingiu de raspão esta criança. Ela segue internada, felizmente sem risco de perder a vida. A comunidade escolar, é claro, está todo mundo preocupado, com medo, com a violência lá na região, na tela. Receio e insegurança na escola Basílio Tchatchenko. Fiquei apavorada praticamente e a gente fica com bastante medo mesmo, de trazer e não poder ficar com o filho, saber, né? É complicado. O coração apertado hoje. Muito, muito apertado. Eu creio que a segurança da escola é bastante eficiente também aqui dentro, Só que na rua não tem nada a ver com a parte interna da escola, né? Isso eu acho que é mais parte do governo estadual, do governo municipal. Na tarde de quarta-feira, uma menina de 6 anos que cursa o primeiro ano do ensino fundamental foi atingida na perna por uma bala perdida enquanto brincava no pátio da escola durante o recreio. Segundo moradores, os tiros partiram dessa praça, que fica do outro lado da rua, depois de uma briga. Foram encontradas 12 cápsulas de munição. Como tem uma escola na frente e a polícia, os órgãos públicos sabem que é perigoso, ainda mais por ter escola e ter essa área verde que já vem usuários e às vezes por causa de rixa de droga venham fazer vingança, que eu já digo, né? Então eu acho que devia ser mais cuidado. A direção da escola conversou com a nossa equipe, mas preferiu não gravar entrevista. No momento dos disparos, crianças da educação infantil e dos primeiros e segundos anos brincavam nesse pátio. Ao ouvirem os disparos, curiosos vieram para as grades ver o que estava acontecendo. Logo, os professores correram para proteger as crianças e levar elas para a lateral do prédio. A menina, atingida pela bala perdida, só foi sentir dor depois que toda a adrenalina passou, quando já estava dentro da sala de aula. Ela foi levada ao Hospital Pompeia e depois transferida para o Hospital Geral. De acordo com a família, a bala ficou alojada na panturrilha. Viaturas da Guarda Municipal patrulham o bairro Esplanada. Ele já está na nossa rota da operação, que brevemente já está mapeada para acontecer, né? Então estaremos à disposição da comunidade para executar esse tipo de trabalho. Ao mesmo tempo, a gente vai estar aplicando palestras para as crianças, vamos trabalhar a evacuação. Quando elas escutarem um estampido, de vez em olhar, atiçar a curiosidade, em si se abrigar. Então a gente vai estar trabalhando diretamente a esse perfil, principalmente das crianças, na questão de segurança. A Escola Basílio Tchatchenko é uma das maiores da rede municipal de ensino de Caxias do Sul, com 870 alunos. Próximo daqui fica a Escola Municipal Luciano Corsetti. Em 2018, 2 meninas, também de 6 anos, foram baleadas quando saíam da aula no fim da tarde. É a violência lá na região da Serra. E atenção, uma última informação. Morreu nesta madrugada o comunicador jornalista Marne Barcelos,
No início do mês, Marne sofreu um acidente vascular cerebral e foi internado no Hospital de Clínicas. Marne tinha 55 anos de carreira e atuou em vários veículos de comunicação. Nos últimos 12 anos, o comunicador trabalhou na Rede Pampa, onde participava do programa Atualidades Pampa e também trabalhava na Rádio Pampa. O velório está acontecendo no crematório Ângelos Memorial, no bairro Medianeira, aqui em Porto Alegre. A nossa solidariedade aos familiares e colegas jornalistas da TV Pampa. O SBT Rio Grande está terminando. Obrigado pela audiência, pela companhia. Olha só como é que foi a repercussão desta partida tão importante. Ontem do Internacional, Jeremias Werneck, e vem Grenal pela frente. Inédito. André, uma quinta-feira de fortes emoções, né? Colorados classificados, saboreando essa vitória, mas enfim.